pelo dano provocado nesse servidor. Agora, qual o caminho? Qual o caminho da pedra? Como que você deve proceder? Porque a primeira coisa, como provar esse assédio? Tá? Como agir? Primeiramente, sabendo que está sofrendo assédio moral, tente reverter no próprio ambiente de trabalho. Tente conversar, tente dialogar. Mas embora a gente sabe que isso é muito difícil, né? A pessoa, o agressor, ele não aceita diálogo. É o que ele manda, o que ele fala e pronto. Mas de certa forma tente, tá? Tente uma colaboração dos colegas. Tudo que acontecer, você anote o dia e a hora, anota quem estava perto, quem escutou, porque depois você vai ter que arrolar essas pessoas como testemunhas, tá? A colaboração dos colegas é imprescindível. A solidariedade e a legislação são os principais aliados. Se você que também é trabalhador na área da educação, você não está sendo assediado, mas o seu colega está. Seja solidário, não aceite que o seu superior hierárquico faça dessa forma. Reúna 2 ou 3 pessoas e tente conversar, tente dialogar com essa pessoa. Se ela não aceitar, você procura o seu órgão de classe, você procura o seu sindicato, tá? Peça o apoio do setor de assistência social, dos psicólogos, se houver, do departamento do setor dos recursos humanos, vai lá no RH. Essas pessoas serão importantes também para a defesa dos seus direitos, embora muitos vão fingir que não sabem o que está acontecendo. Os órgãos da administração pública, estadual, direta e indireta, e as fundações públicas, pessoas e seus representantes legais, ficam então obrigados a tomar providências, tá? Seria o superior daquela pessoa. Se eles não tomarem providência, aí somente com as autoridades constituídas, seria o órgão do Ministério Público, para que fosse levar ao conhecimento judiciário. O seu próprio sindicato pode providenciar essa ação, tá? Então, a quem ou quem eu posso pedir as providências legais, tá? Caso a repetição se prolongue, busque orientação com todas as entidades de classe, junto à Delegacia Regional do Trabalho, Ministério do Trabalho, tá? Ou ainda com um advogado, tá? Nesse caso aqui no sindicato a gente pode estar verificando isso para vocês, tá? Pode estar tomando as providências necessárias. Entidades de classe, principalmente os sindicatos e as centrais sindicais, tá? Então, nós estamos começando a desenvolver esse trabalho exatamente para coibir, para tentar, de certa forma, essa prevenção. Então, as dicas mais importantes. Número 1, anote o dia, hora e local dos fatos, sempre que ocorrer. 2, tenha outros colegas como testemunhas, sempre que possível. Pessoas externas ao ambiente de trabalho e que presenciaram agressões também são importantes. Quando eu falo de agressão, gente, não estou falando somente de agressão física, não. Essas, graças a Deus, ainda não acontecem, tá? Mas eu estou falando aqui de agressão psicológica. É o tratamento desumano e degradante. Terceiro passo. Se você tiver condição, hoje tem um aparelho celular, você tira fotografia com muita facilidade, tá? Então fotografe. Gravações de áudio ou vídeo são peças importantes que vão valer a seu favor. Peça uma pessoa que às vezes não está envolvida, mas que for solidária ao seu sofrimento, à sua dor, tá? Para que esteja gravando para você. Então é necessária essa unidade no trabalho nesse momento, para a gente exatamente coibir e parar essas ações agressivas. Guarde papéis, fotografias e objetos que possam contar a seu favor durante a apuração da denúncia. Então são essas as dicas que nós temos para estar passando para vocês, tá? E eu posso também orientá-los com relação a outros materiais. Onde que surgiu, em primeiro lugar, um trabalho muito importante sobre esse assédio moral? Tem uma professora da PUC, ou da USP, da PUC São Paulo, doutora Margarida Barreto. Ela escreveu a sua tese, a sua dissertação de mestrado, com o título Uma Jornada de Humilhações. Essa Uma Jornada de Humilhações, ela foi transformada em um livro, e você consegue, se você quiser saber mais sobre essas humilhações na sua jornada de trabalho,
esse tratamento degradante na sua jornada de trabalho, peça esse livro, peça mesmo pela internet. Você que está na direção, que ainda não sabe, tá? Eu acredito que até não sabe, entre aspas, sobre esse assédio moral, então procure se esclarecer. E principalmente, tá? Nesses artigos que eu mencionei na Constituição Federal, que é uma obrigação de todo e qualquer cidadão estar inteirado desses assuntos, tá? Então fica aqui o preâmbulo da Constituição Federal, que vai falar sobre esses valores supremos de uma sociedade fraterna. Fala de fraternidade, significa amor uns para com os outros, respeito um para com os outros, que é exatamente esse bem-estar, essa segurança social, coisa que não está acontecendo. Isso está previsto no próprio preâmbulo, ou seja, aquilo que vai nortear a nossa Constituição Federal. Repetindo, o artigo 1º fala que toda pessoa tem que ser tratada com a dignidade, tá? Então o próprio valor social do trabalho. E os demais princípios garantidores dos direitos fundamentais do ser humano na Constituição Federal, artigo 5º, e os princípios norteadores da ação pública dos direitos de todo e qualquer cidadão, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, que é principalmente da legalidade, eficiência, moralidade, impessoalidade e publicidade. E pensem bem, eu deixo aqui como reflexão o que seria esse princípio da moralidade, principalmente, e o princípio da eficiência. Para você que está à frente da direção de uma escola, para você que tem falado, que não conhece sobre improbidade administrativa, que não conhece sobre assédio moral, então busque se inteirar, porque caso contrário, não é uma ameaça, tá? A gente está buscando prevenir e esclarecer a nossa sociedade no meio educacional, o ambiente de trabalho. Mas caso isso não aconteça, caso não pare esse tratamento arbitrário, nós do sindicato vamos tomar as providências, sim. E caso necessário, nós vamos pedir a sua exoneração a bem do serviço público, que você não deve estar, você não tem competência para estar no lugar que está.